Constantino? Tem que passar por Alexandre de Moraes. Assim que aprovar a reforma tributária... Ó, o Constantino aí, ó. Nosso baterista. Fala, Constantino. Como é que você está, meu bom? Tudo bom, Emílio? Galera do Pânico. Tamo indo, né? Tamo indo. Ontem foi um dia ruim, né, pro Brasil. Tragédia em creche, uma coisa monstruosa. Depois, a notícia da morte do humorista que tentou, pelo menos ali, unificar, né, um pouquinho as pessoas, né, em prol da torcida pela sua vida. Mas durou pouco, né? É impressionante como está o clima nas redes sociais, principalmente naquela cracolândia chamada Twitter. Ah, sim. Sim. Politizando a dor do outro é uma sacanagem. Sem tamanho isso não se faz, né? Politizador, aí chegou no limite, chegou no limbo. Mas é o Twitter, né? Você sofreu muito também, né? Você sofreu bastante com esse negócio aí. Lógico que não nessa proporção, porque, pô, graças a Deus você tá aí firme e forte, tua família também foi envolvida. Você sofreu bastante também com colegas nossos, né? E eu vou dizer uma coisa pra você, às vezes dói muito mais na gente, né? O que a gente viu lá no Twitter, do cara usando aquilo pra plataforma política. Eu não tenho nada contra político. O cara é político, pode entrar na política, pode ser deputado, vereador e tal. Não tenho nada contra isso. Mas eu acho que é o seguinte, você se aproveitar da dor de alguém pra ganhar voto, medíocre demais. É muita sacanagem. Foi a expressão que o ministro Paulo Guedes usou em relação à CPI, né? Estão dançando, né, em cima de caixão, sambando em cima de cadáveres. E isso é muito nefasto, né? Não haviam pessoas famosas, tem milhões de seguidores, escritor de autoajuda milionário que mora na Suíça, imitador de foca famoso aí no Brasil, a turma do MBL, né? Nós vimos esse pessoal culpando imediatamente o presidente Bolsonaro pela morte, né? E com um sensacionalismo assim, uma coisa, é por culpa dele que não temos a vacina. Um negócio nojento. Eu sei, mas ô Constantino, tudo bem, cara. Bolsonaro, dane-se Bolsonaro. Eu falo pela dor da família. Exatamente. Porque quem tá sofrendo lá, os caras próximos a ele, os amigos dele, entendeu? Mas um cara que teve uma vez aqui, eu respeito muito o trabalho dos humoristas. Sim, eu também. Faz parte nesse momento. Mas são dois pontos, Emílio, são dois pontos diferentes, né? O primeiro é assim, respeitar o luto, a dor dos parentes e amigos próximos, que não estão fazendo. A segunda coisa, que aí tem que entrar o analista, né? É avaliar o desenrolar disso, né, para a vida em sociedade, para o tecido social, para a política, uma análise sociológica até, né? E assim, o que eu estou vendo está me assustando, porque a minha dúvida, que eu acho que é a dúvida de muita gente, é assim, já existia tanto canalha assim, e as redes sociais colocaram eles em exposição, em evidência, ou está piorando o clima, ou está havendo um esgarçamento onde tudo vira política, torcida de futebol e polarização tribal? Porque se for a segunda resposta, nós caminhamos para uma coisa muito feia. Isso vai acabar em guerra civil. As pessoas estão esquecendo que por trás das divergências de visão de mundo, de política, de defender o candidato A ou B, existe um ser humano. Exatamente. E a luta do Paulo Gustavo, ela tinha lembrado exatamente isso. As pessoas estavam todas, era unânime, estava todo mundo torcendo por ele. Eu não vi ninguém falando, dane-se. Né? Então, assim, estava todo mundo unido. E isso, de vez em quando, é bom, né? A gente lembrar que as pessoas estão todas no mesmo barco, em certo sentido, né? A vida. Então, o que eu vi, assim, me enojou. Eu tive que desabafar para conseguir dormir, né? Porque é um negócio que eu realmente tenho dificuldade de entender como é que sujeitos chegam tão baixo assim. Já que ele falou da CPI... Mas às vezes eu procuro separar Twitter, acho que Twitter pode tudo. Eu acho que na vida mesmo, eu acho que não é bem assim, viu, Constantino? Eu ainda acredito nisso. Eu acho que na vida, Twitter pode tudo. Você vê barbaridades acontecendo no Twitter. Acho que na vida não... Sei lá. Bom, você está acompanhando aí a CPI, eu estou vendo aqui ao vivo a CPI, e aí eu queria a sua opinião, o que é exacerbado, o que os caras exageram e o que é de fato. Aqui o Tade falou que deixou a saúde porque não tinha autonomia e por divergência sobre a cloroquina. Bom, esse a gente já viu o Mandetta falando pra caramba, eu queria que você desse uma destrinchada pra gente. E também tem o ponto que você fala, né? O presidente, ele errou em algum momento, né? E tudo bem,
taxam ele como genocida, mas eu queria que você fizesse pelo menos uma colocação sobre tudo isso. O que o presidente de fato errou? Aqui numa entrevista recente para a Jovem Pan, tem aqui até que viralizou, ele falando com o Vitor Brown, que demorou que não ia comprar a vacina chinesa, e aí tem essa CPI. O que tem exacerbado, o que tem de fato, na sua opinião? Bom, Zuckerman, eu estou tendo que acompanhar por ossos do ofício, que para mim isso é uma palhaçada de mau gosto, com nossos recursos, né, provenientes dos nossos impostos, que bancamos esse circo, né, essa CPI circense, que é palanque eleitoral. O Renan Calheiros, como relator, tentando extrair do próprio Nelson Taik declarações de fofoca que possam ser usadas contra o presidente. Então, isso é um show de horrores, né? Não tem aí nenhuma busca genuína por responsáveis ou coisa desse tipo. O próprio Mandetta ontem, né, aliás, transformou a pandemia em palanque, e a CPI, idem, né, falou um bando de coisa que, enfim, joga água, ducha de água fria na esquerda, que queria alguma coisa bombástica e não teve, até porque ele teve que elogiar a gestão dele, que é o governo Bolsonaro. E é tão arrogante que quando ele sai, a ciência é exonerada. Ali vem o obscurantismo. Ele também é hipócrita, porque ele mantinha distanciamento da própria esposa, mas ia para bar jogar sinuca, sem máscara, ou para praia, ou dançava com funcionária, né, quando foi demitido. Então, essa esposa aí tem que abrir o olho. Agora, o ponto é o seguinte, o que aconteceu de fato, né? O presidente, na minha visão, ele teve uma postura, uma conduta muito mais ligada à retórica, à verborragia, que é típica dele, equivocada ao falhar em compreender que muitas pessoas estavam com medo e que era uma coisa muito séria e que isso mexe com as pessoas, né? Então, faltou tato. Agora, na questão da vacina, ele politizou, porque do outro lado tinha o governador João Agripino Dória politizando e pegando isso como trunfo. Então, houve essa disputa política, ele também entrou no jogo da politização, né? Tudo isso é condenável. Agora, é um vírus novo, a minha postura desde o início, também tentam pegar vídeo meu aqui para fazer contradição, a minha postura desde o início ela tem uma coerência, é a humildade. Nós não sabemos, eu acabei de ler no Bloomberg uma notícia que um arquipélago lá na costa da África, Seychelles, tem 100 mil habitantes, né, e umas certas ilhados, hein? Foi o país, né, que mais vacinou em termos proporcionais. E está agora tendo que fechar a escola e proibir atividades artísticas por causa de um novo surto. Então, nós temos muito mais perguntas do que respostas. E aí você vê uma turma arrogante falando lockdown é científico, cloroquina é o capeta, vacina. Aí você vê assim, gente, as pessoas não estão querendo debater com o mínimo de humildade, não entendem o que é ciência e falam em nome da ciência e politizam, assim como até a morte, né, de um humorista, politizam tudo. Politizam um remédio, politizam uma medida restritiva muito dura que o ônus da prova deveria estar em quem a defende e fala, não, isso é ciência. Aonde que é ciência? Fechar todo mundo em casa. E aí o custo vem. Está aí o custo, né? Já tem várias reportagens mostrando a desgraceira em países mais pobres, como os países latino-americanos, que vai vir agora a reboque dessas medidas. Então, de novo, não estavam querendo debater a sério. E o presidente, com todo esse estilo meio grosseiro dele, eu acredito, que ele é alguém com boas intenções. Eu percebo isso, né, nele e muitos no governo, que eu conheço, inclusive. Acabei de entrevistar agora, né, o secretário Bruno Bianchi, que esteve aí há pouco tempo, né? Eles estão fazendo um monte de coisa para melhorar a vida do trabalhador, tentando tirar o Estado do cangote, né, e flexibilizar as regras trabalhistas. Estão fazendo. A mídia não mostra isso, porque tem implicância com o presidente. Então Constantino, mas você sabe de uma coisa, cara? Você falou um negócio que é verdade. Eu acho que a gente tinha que aprender com essa pandemia, essa peste, sei lá como é que chama isso aí. Vírus chinês. Vírus, sei lá o quê. A imprevisibilidade dessa coisa. Sim. Porque se você pegar a ciência... Porra, cara, veio gente aqui. Veio aqui o Dr. Jean. Veio aqui o Zeballos. Paulo Porto. Ludmila Rajá. Veio aqui a Ludmila. Veio aqui o Mandetta no começo. Pô, o Mandetta, no começo, todos falaram, não, pode sair, é uma gripe, não vai pro... Porra, a gente acompanhou, a gente estava aqui ao vivo, recebendo esses caras aqui, todo o programa. Só e vai aquilo falta de lá... ar.
Depois saiu o negócio de Araraquara. Araraquara aumentou os casos agora. Então é imprevisível. Não dá para cravar, não dá para sair de gostosão falando, eu sei, deixa que eu resolvo isso aqui. É isso que você falou. Que precisava ter um pouco mais de humildade. Sim. Do Bolsonaro, do Dória, dos políticos, da ciência, de todo mundo. Fala, porra, gente, nós não sabemos direito o que é isso. Eu acho que essa que foi a pega. Porque se um falar que falou, não falou. Porque a gente tem tudo gravado aqui. Tá certo. Né? Rodrigo, prazer em revê-lo. Eu reforço o teu coro aí de luto carregado aí em função da morte do Paulo Gustavo e todas as mais de 410 mil famílias que perderam entes queridos. Realmente é um dia bem complicado para o nosso país. Mas voltando aí para questões mais terrenas, mundanas, né? Não sei se você viu, semana passada teve um tweet do Salim Matar, onde ele declarou que a privatização da SCT, a empresa de Correios e Telégrafos, não passa de uma farsa, que ela seria, palavras dele, que ela se transformaria numa sociedade de economia mista nos moldes do que já é a Petrobras, a Eletrobras, o Banco do Brasil, o Banco do Nordeste. E não só isso, o Paulo Guedes deu uma entrevista para o Globo, confessando ingenuidade e o retrocesso da agenda liberal de modo geral, reconhecendo o menor apoio do presidente às suas medidas, dizendo até 65%, era 99%, está em 65%, e confessou estar recalibrando tudo para baixo. E ontem a gente teve a infeliz notícia, eu e Sami, a gente estava, quando foi a privatização, o memorando de intenção, né, da privatização da Eletrobras e dos Correios para o Congresso, eu e Sami aqui aplaudimos. A perspectiva do Arthur Lira abrir a reforma tributária, a gente também estava animado. Mas ontem ele extinguiu a comissão. Na boa, cara, o que realmente ainda há de perspectiva real e concreta para o avanço da agenda liberal no Brasil? Marinho, é muito duro, porque o meu bordão preferido vai virar até camiseta, né? Já estou fechando com a turma da Vista Direita. O Brasil cansa. Não, o Brasil cansa. O Brasil cansa para quem é decente, o Brasil cansa para quem tem essa perspectiva liberal e sabe que quem cria emprego é iniciativa privada e que o Estado não tem que ser empresário. O Brasil cansa. Então, eu compartilho da angústia do Salim Matar, ex-secretário de Desestatização, e do ministro Paulo Guedes, mas talvez, eu não sei nem se eu posso dizer isso, não, porque eu me empolguei também muito no início, quando eles foram indicados, né? Na campanha já tinha o Paulo Guedes, mas o fato é que eu já sabia, eu tenho textos, né, sobre isso, que ia ser muito mais complicado na prática do que na teoria. Assim, o rojão ia ser puxado, né? Então, assim, infelizmente, André, nós não vamos consertar esse troço em 2 anos, nem em 4 e nem em 8. Né? Então, assim, é trabalho de formiguinha, é uma guerra cultural, né? Os inimigos são, como o próprio ministro Paulo Guedes chama, os monstros do pântano, estão incrustados em tudo que é instituição. Em Brasília, eles dominam a cena. Um governante eleito tem que ter governabilidade. O Congresso é eleito e tem que ter sua voz, porque senão é tirania. Então, nós estamos lidando aqui com um troço tão cabeludo, um vespeiro tão forte, né, que, assim, eu estou incomodado com o andar da carruagem de mudanças e de reformas liberais e da pauta da equipe econômica neste governo, mas é óbvio que eu estou, né, e todo mundo deveria estar. Agora, a primeira coisa é fazer uma análise realista e identificar os principais gargalos, né? O presidente pode ter parcela de culpa aí em ter, talvez por faro político, se afastado um pouco dessas agendas, tudo, sem dúvida. E o Congresso? Pô, acho que mais culpa ainda, né? E o ex-presidente da Câmara, que boicotava a agenda? Nem te falo. Então, assim, são muitos responsáveis, né? O Roberto Campos, grande liberal e pregava num deserto, né? Ele falava, né? O fracasso brasileiro não é uma obra do acaso. Isso não é uma obra do acaso. Né? Isso é uma coisa que tem muitos pais, né? E que é moldada e criada e nutrida e alimentada por décadas. Então, assim, a única coisa que eu posso dizer é que desconfia, e esse talvez foi um grande erro do presidente, né? Na campanha. Mas é do jogo da política, e infelizmente eu vejo quase todos fazendo isso, né? Desconfie de quem quer que ofereça milagres. Né? Essa coisa da bala de prata, essa coisa não, eu vou chegar e vou fazer, eu não faria nada igual. Eu vou dar um exemplo, né? Alguém que eu apostei muito e ajudei a criar, né, o partido. Né? Vamos pegar a postura do João Amoedo agora, um liberal na economia, defende todas essas pautas, está incomodado com o andar da carruagem. Mas ele está vendendo uma ideia falsa, e isso é demagogia, né? De que ele faria tudo diferente.
Com quem? Governando com quem? Quem ia ser o presidente da Câmara? O Marcel Van Hatten? Quem me dera, né? Não foi. E não seria. Então, assim, como é que você pode achar que um cara vai chegar? Porque isso já é parte de uma mentalidade errada. Já é parte de uma mentalidade típica do autoritarismo e do coletivismo, né? De que começa de cima para baixo. Não! Nós temos que mudar a cultura, mentalidade, Congresso. Então, senão, mas vamos lá. não tem base. Constantino, mas vamos lá. Eu entendi o que você falou, mas ao mesmo tempo eu fico pensando. Político é o nosso voto. Sim. O Bolsonaro tá jogando na retranca. Ele tá jogando na retranca. Ele falou, puta, não vai dar, ele tentou lá no começo, não deu, veio pandemia, tá jogando na retranca, tá lá atrás. Carilli. 0x0, tá bom pra ele. E vamos lá. Na sexta-feira, o dia que saiu o pau, o Bolsonaro filho veio aqui, o Bananinha. Ele veio aqui, aí conversamos, falamos tal negócio, aí ele levantou as perguntas lá do Lira, do seguro e tal, e eu falei, porra, bicho, e aí? Ele falou, porra, é difícil, porque o Brasil nunca teve um presidente conservador. O que é? Essa pauta aí da família, tal, não sei o quê. A gente acompanha a imprensa, Bolsonaro está derretendo nas pesquisas. Nós saímos aqui na sexta-feira, foi um dia atribulado até. Sim. Descemos aqui para conversar. E aí falaram, porra, amanhã vai ter manifestação. Eu falei, puta, vai ser uma merda. Uma bosta. Falei, não vai ter ninguém. Eu falei, porra, nem sabia. Nem o Abduche veio aqui. Às vezes veio o Abduche aqui, que ele tem uns negócios, vai com o microfone na rua e tal. Chora. Aí teve aquela manifestação no sábado. 1º de maio. No 1º de maio eu comecei a receber na rede social. E aí o Sami fala, pô, você é tiozão do Zap. Aí eu falei, puta, deve ser tudo aquelas manifestações velhas. Eu falei, isso aqui é tudo arquivo. Aí eu comecei a ver e não era. E não era. Tinha muita gente na rua. Sim, tinha gente. Tinha muita gente na rua. E aquilo eu acredito que surpreendeu todo mundo. E é o assunto em todo lugar que você vai. É esse assunto que, lógico, a imprensa não está falando muito. Tal. Aí eu fiquei pensando cá com os meus botões. Isso é uma direita que não saía às ruas? Porque até então, na minha vida, eu já sou velho, hein? Já vou tomar calcinha VAC. Na minha vida, eu só vi 1º de maio com a CUT, com aquelas manifestações. Nunca tinha visto esses velhos, aqueles velhos que vai com a criança, vai velho, com a família, aquelas camisas tudo cheirando... Como é que chama? Naftalina. Isso é o quê? É uma nova galera que tá saindo na rua? Você acredita nisso? Eu fiquei surpreso com a quantidade de gente na rua, né? E na minha opinião, Emílio, ali há uma cacofonia. Até tem algumas pautas bem definidas, né? O voto auditável, o apoio ao presidente, né? O eu autorizo, que muita gente disse, e ele hoje deu uma resposta subindo o tom, né, que, se for preciso, invoca o artigo 5º da Constituição contra restrições de ir e vir, liberdades essenciais que governadores vêm abusando, ignorando, né? Foi uma resposta já dessa manifestação muito em peso. Mas, acima de tudo, Emílio, eu acho que o que une aquelas pessoas não necessariamente é uma compreensão do conservadorismo ou algo mais elaborado culturalmente falando. Eu acho que é o seguinte, as pessoas estão percebendo o jogo sujo dos opositores. Eu acabei de mencionar a postura demagógica de alguém como João Amoedo, que era um cara que eu apostei, acreditei. Acabei de mencionar a postura de abutres, de canalhas do MBL. O Arthur Duval e o Mamãe Falei e o Renan Santos, fundador. Postura de bolos, de pessoal para baixo. Coisa podre, né? Então, as pessoas estão vendo isso. Elas estão vendo a mídia, que esconde tudo que é bom e demoniza, e é o genocídio, e que é a morte dele. Estão vendo o Supremo Tribunal Federal, que prende jornalista, que prende deputado. Então, as pessoas estão reagindo. É uma coisa muito... O denominador comum nas ruas é muito mais unificação contra o que esse establishment está tentando fazer com o Brasil do que a favor de qualquer coisa. O Bolsonaro, ele é o símbolo. As pessoas podem enxergar defeitos nele, na gestão, ele é o símbolo. Ele é o seguinte, ele foi eleito com 58 milhões de votos quase e estão querendo ignorar o nosso voto. Então, ele é um símbolo da própria democracia hoje, da própria democracia. Pessoas foram às ruas que não necessariamente são bolsonaristas. Eu recebi vários feedbacks desses, vários. Então, as pessoas estão enxergando o quadro maior, o big picture, coisa que esses pseudo-liberais não enxergam. Não então, enxerga essa terceira via mas de onda. Constantino, mas o Bolsonaro vai passar, pô.
O Bolsonaro vai passar, não vai ter mais Bolsonaro. E o abuso do Supremo Tribunal fica. E governadores autoritários em nome da ciência ficam. E esse é o ponto. A demagogia da terceira via, que não é terceira via coisa alguma, é tucano disfarçado, fica. Então, isso está pegando. As pessoas estão vendo o seguinte, estão mexendo comigo, não é com o Bolsonaro. Isso ficou muito claro na época dos Estados Unidos aqui do Trump. O Trump falava assim, vocês acham que estão indo atrás de mim? Não estou indo atrás de mim, estou indo atrás de vocês. Ele foi suspenso das redes sociais. Aliás, o Facebook acabou de concluir que vai continuar com a suspensão, que ela não vai ser eterna, mas enquanto enxergarem risco, o Trump é um risco, mesmo lá quieto aqui em Mar-a-Lago, né? Enquanto enxergarem risco, vão manter o banimento. Sabe quem é risco? É o Mark Zuckerberg, que é um risco para a liberdade de expressão. Isso é um risco. Então, os liberais estão passando pano para isso porque odeiam o Trump, o Bolsonaro, e não estão enxergando o big picture. Então, veja, Emílio, o Bolsonaro passa, é exatamente o que eu disse. Essa canalice toda, esse pessoal todo unido, de mão dada com PT e PSOL, isso fica. E isso está ameaçando o Brasil, a nossa democracia, o nosso voto. E o nosso voto que eles não estão respeitando. Então é disso que se trata aqui. Ô Constantino, eu gosto muito das suas análises, principalmente do que você fala do jogo político. Eu gosto de ver sempre o tabuleiro e ver as peças se mexendo. E eu queria perguntar exatamente isso para você, dessa questão da terceira via, porque é a mesma narrativa do Felipe Neto. É igual. É um genocida, é isso e aquilo. E o Felipe Neto... Carluxo, né? E o Felipe Neto fez... Calma, Marinho, fica tranquilo. E do Carluxo. E o Felipe Neto fez uma live no Instituto Lula. Esse pessoal eventualmente vai cair no colo do Barba, ô Constantino? Já caiu, Alba, já caiu. E eu adoraria que o imitador de focas, que também faz lives com o Barroso para mostrar como o Brasil está ridículo, né? O imitador de focas deveria ter levado para a aula dele no Instituto Lula o que ele dizia do Lula. Está circulando o vídeo, eu mesmo compartilhei no meu Twitter. Que tal ele falar aquilo sobre o Lula lá no Instituto Lula? Esse pessoal não tem caráter, não tem princípio, né? Vai para onde aponta o vento e para onde acha que tem alguma coisa a ganhar, a lucrar. Isso está evidente e as pessoas estão percebendo isso. Com todos os defeitos de postura, mais do que de gestão, na minha opinião, né? Mas também de gestão que seja, né? Podia ter apostado mais na vacina antes. Talvez, apesar do que o Uruguai vacinou o dobro do Brasil e está com surto lá horrível também. Então, não é panaceia. Agora, esse pessoal está mostrando o seguinte, eles querem poder, eles querem esse jogo. Com todos os defeitos e postura ou gestão do presidente Bolsonaro, o povo percebe que há alguém ali genuinamente preocupado com o país, coisa que você não enxerga nesse pessoal, né? Então, assim, está havendo uma divisão muito clara. Agora, isso vai levar para um desfecho muito ruim, Alba. Muito ruim, porque você que é um cara da paz, do bem, não sei o quê, você também já está perdendo a paciência. Eu estou vendo, porque você está sendo alvo desses canalhas. Mas é uma honra ser alvo desses caras, depois disso. Mas, Alba, sabe qual é o ponto? Não, mas o ponto é o seguinte, eu falei isso na minha live e eu repito aqui para vocês. Se essa turma da elite, do establishment, não reconhece como legítimo um movimento que tem 1/3 de apoio, a democracia vai ser destruída. Porque eles não estão reconhecendo como legítimo o sujeito que defende hoje o governo ou que enxerga virtudes. Ele é negacionista, ele é genocida, ele é defensor do genocida, ele é responsável pelas mortes. Tem gente que vai no meu Twitter e falar, você assassino, tinha que ser preso. Nossa Senhora. Meu Deus! É histeria. Mas, ô Constantino, então, assim, mas isso é paixão política. Histeria. Isso a gente... Não, é paixão política. O cara é apaixonado mas, como é que isso pode acabar bem? Como é que pode uma democracia sobreviver? Quando, mas a democracia é ruidosa, meu. Democracia, quanto mais ruidosa, mais democracia a gente tem. Você não acha? Não, mas eu acho que você tem que partir de uma premissa, esse esgarçamento eu estou vendo com preocupação em todo mundo. E tem a ver com as redes sociais também, ou com o fato da mídia, que sempre teve um viés hegemônico de esquerda, ter perdido esse papel e está agora tentando demonizar o adversário para jogá-lo para escanteio e pressionando as redes sociais para fazer o mesmo e persegui-los, né? Veja, você tem que partir da premissa o seguinte, olha, a pessoa discorda de mim, vamos falar de Jovem Pan. Hoje eu tive lá no Morning Show como Rod Constant, o baterista. Sim. Né? O Joel Pinheiro. Vamos pegar o Joel Pinheiro. Eu só não gosto que ele diga que ele é um liberal. Ele é um cara de esquerda, ele é um progressista, todo mundo sabe disso. Do Gero. Ele deveria saber. Canhoteiro do Gero. Centro-direita, ele fala. Ele não é centro-direita. O Joel é centro-esquerda. Mas vamos lá, né? O Joel é um cara que eu vou divergir pacas, que eu vou discordar pra caramba, que eu vou ser veemente nas críticas, mas o Joel tem que ser respeitado como ser humano e vice-versa. E nós sempre tivemos isso.
Então, assim, eu preciso reconhecer como legítimas as visões de mundo dele, as bandeiras dele. Eu preciso reconhecer como legítima. Tem um monte de gente que defende coisas parecidas com ele. É legítimo. Se eu demonizá-lo, se eu começar a falar assim, não, ele é um inimigo mortal que precisa ser destruído e eliminado. Exatamente. Como é que isso vai acabar se não na paulada? Então, eles estão demonizando um movimento que responde por 1/3 do país. 1/3. Estão chamando de genocida 1/3 da nação. Isso não vai acabar bem, Emílio. Isso não vai acabar bem, cara. Guerra civil? Interrogação. É para onde caminha. É para onde caminha. Não vamos pensar nisso, ô Constantino. Você está muito pessimista. Está muito Zé Twitter. Por conta de ontem, Na vida, talvez eu esteja. a vida normal... Mas estão esgarçando o tecido institucional e social. Não, a vida normal não é esses caras, não é isso. O cara nem sabe quem é. Os caras, a vida normal aqui, ó... A vida normal nem sei se fica muito tempo. É muita informação isso aí. É muita gente maluca. Vai bugando. Não é? Eu acho que não tem. Certeza. É que eu acho que o teste de fogo. O teste de fogo sou eu e o Marinho. Enquanto nós conseguimos manter. O Marinho está sem nome. E a civilidade. O Marinho tava puto que você falou mal do MBL. O dia que vocês... Eu ia comentar agora. O Sam e o Adrilles já se perderam. O Sam e o Adrilles já se perderam. Suécia. Se acontecer comigo e com o Marinho o que aconteceu com o Sam e Adrilles, aí é a guerra civil. Fique esperto, então. Você não viu que agora eu e Constantino assinamos uma espécie de pacto federativo. Molotov-Ribbentrop de não agressão. Eu sempre disse para ele, eu respeito a obra dele, os livros dele foram importantes na minha formação. Não vou faltar com respeito, mas você sempre cobra, mas você sempre cobra senso de justiça e proporção. Fato é que, enfim, o fato é que na semana passada você foi ao Twitter também, na Cracolândia, litigar lá, dizendo que eu estava completamente perdido. Xingar não, isso não foi xingar. Mas eu tenho feito alertas. E você quis criar uma narrativa incitando supostamente o Emílio contra mim, como se ele tivesse, sei lá, me fiscalizando aqui excessivamente, quando eu nunca tive tão bem com o Mimi, meu amorzinho. Não vem não. Não vai fazer graça. Senso de proporção e justiça. Eu vou ajudar tudo certo. A minha opinião é que você está se perdendo, na narrativa anti-bolsonarista, e veja, eu tive problemas sérios com o Eduardo, tá? O Bananinha. Ele fez acusações falsas contra mim. Né? Então, assim, quem está falando é alguém que entende o que você sente se ele faz acusações suas em relação a lead, coisa e tal. O meu ponto não é esse. O meu ponto é como entrevistador e anfitrião, de certa forma, do programa, você tem que ser firme, mas tem que tomar cuidado para não se perder numa narrativa, até porque você anda com uma turma que eu estou vendo aí a postura dessa turma. Eu não ando com turma nenhuma. Eu vi o que aconteceu com o Danilo Gentili. Eu não ando com turma nenhuma. Eu só queria dizer o seguinte, se eu tenho uma afinidade política com alguém, é uma questão do acaso. Eu não posso, isso não foi de forma deliberada, um alinhamento automático, isso não é meu caso. Contribua. E se você querer me imputar em mim que eu tenho, por causa das minhas associações ou as minhas afiliações, eu tenho que responder pelos erros formais, institucionais de qualquer outra pessoa que eu tenha uma afinidade pontual, é cada um por si, cada um arque com as consequências dos seus próprios atos. É que nem eu falar assim que, não, só porque você tem uma postura simpática ao governo, você também é miliciano, integralista, genocida. Ele é genocida. Mas é o que acontece. O senhor é um vassalo. Genocida. Vassalo do Bolsonaro. E terraplanista. Genocida e não vem aliviar, não. Eu não vou cair nessa armadilha. Eu não vou cair nessa armadilha. E já falou de boa. Só um minuto. Foi nessa linha. Só um segundinho. Falou exatamente isso em relação ao irmão dele, né? Foi ele que responda, né? Exato. Bem lembrado. Eu vou fazer um break rapidinho na rede. A gente continua com o papo agora. Vai lá, Rogerinho. Manda lá na volta, dá só Muito bem. Eu acho que é o seguinte, eu acho que tudo acaba virando, e é o que fica feio, vira pessoal. Sim, pessoal. Entendeu? Isso é que é ruim. Vira tudo pessoal, vira uma... Mas culpa um pouco dos dois, né? Deixa eu entrar nessa treta. Tanto do Constantino, com todo respeito, quanto do Marinho, que usam a segunda tela, que vai lá no Twitter. E é isso daí, cara, tudo bem, movimenta, audiência, faz parte. Nunca motivo. Não, mas aí você tá querendo lavar roupa suja e lá você vai pegar o teu post. Do programa. O Constantino sabe disso. O Constantino, com todo respeito, deixa eu falar pra você. O Constantino, eu sei, mas o Marinho pode ir pra rede social
criticar qualquer postura minha, não tem problema. Por mim, não tem problema. Foi o que eu fiz com ele. Eu falei, eu fiz alguns alertas assim, acho que a postura está mudando. Agora, o problema para mim maior, que é o que ele falou de ir para o pessoal, é quando você faz ilações ou acusações levianas que dizem respeito ao caráter do outro. Ou seja, o Marinho tem essa postura porque ele está recebendo de alguém ou não sei o quê. Isso para mim é muito feio. Pede a cabeça. Isso é muito feio. E pode ter certeza, não vai ser meu caso contigo, até porque você prestigia nosso programa aqui. E prestigia o programa aqui. E vamos ter discordância saudável, como tem sido sempre. E vou falar uma coisa pra você. Incitar a militância de Twitter contra mim também não vejo. O cara pode falar o que quiser. Eu não tenho... Tá inflamando? Não é isso. Porque eu acho que é o seguinte, o que fizeram com o Constantino foi a maior sacanagem. Foi, também acho. Exatamente. E eu vou dizer uma coisa pra você, eu fico puto às vezes. Os colegas? Eu fico chateado quando faz um negócio com o outro, que envolveu a filha dele. Em todo mundo. Tudo bem. Processo beleza. Processo é chato, caramba, mas eu acho sacanagem o que fizeram com o Constantino. Isso, de colegas nossos, gente essa que questão trabalha, dos colegas eu também gente que trabalha, achei uma escrotidão sem tamanho. Muito escroto. Pode falar o que quiser, que não sei o quê, passa pano. Concordando ou não concordando com as opiniões dele, o que se fez foi medíocre. Cancelamento. De novo, nós temos que defender princípios ou então virou tribo, né? Exatamente. E assim, quando eu saí em defesa, não exatamente do Danilo Gentili, eu já falei isso aqui, mas de pessoas falando que ele tinha que ser banido da rede social ou preso. Não existe eu isso. falei, opa, calma lá, isso é loucura, né? Então, para onde caminha o troço? Então, assim, nós temos que ter princípios. Se começarem... André, de novo, agora eu vou ter que usar o seu bordão. Eu respondo pelo meu CPF. Excelente. Eu não incitei turma alguma. Se alguém pegou o meu tweet e começou a xingar o André de alguma coisa que eu não falei e não imputei a ele, eu vou discordar e condenar. Não, tudo bem. Não é a minha praia, não é a minha ação. Posso pegar um gancho sobre essa treta, sobre tudo isso? O que você achou do Diogo Mainardi, que pediu demissão lá da cultura, lá do Manhattan Connection, depois de mandar o advogado ir tomar caju, também inflamado. Não, tomar no cu mesmo. Ele fala, sabe que... Pode falar na Rádio Jovem Pan. Gostoso. Então pode falar. Seu cu. Vai tomar. O Marinho vai entrar no lugar dele. O que você achou? Porque eu acho que tem um pouco dessa história aí envolvida, né? A pergunta é boa. Obrigado. Eu já fui muito admirador do Diogo Mainardi, já procurei ele para tomar um café com ele quando estava começando a escrever. Lia a coluna dele na Veja, de meia página no finalzinho, era imperdível para mim, né? Eu comprei os livros, eu era um admirador. Ele começou a mudar muito a postura, começou a agir de uma forma muito esquisita. Eu comecei a criticar, e daqui a pouco eu virei esse arqui-inimigo dos antas, com todo carinho como eu chamo os antagonistas, né? Então, assim, em Antax, que é o planeta que eles vivem, Mandetta é muito forte e Bolsonaro tinha que ser preso, é um criminoso e... Enfim, eu não vou entrar nessa. A demissão da TV Cultura, que tem contrato lá, que tem 8 milhões de reais em 5 anos para pagar o Manhattan Connection, essa história toda, né? Eu não vou entrar nesse mérito. Eu fiquei calado, porque eu me controlei ali, mas talvez seja um erro, porque nós temos que superar essas barreiras. Porque o meu desejo, meu ímpeto ali, meu impulso, era elogiar. O texto que ele escreveu de demissão é muito bom. Tipo assim, olha, muita pressão de tudo que é lado mesmo, estavam querendo destruir o programa dentro da TV Cultura, eu achei melhor, avaliei que era melhor, eu pedi para sair, né? E no mais, Cacai vai tomar no cu. Então foi muito legal, né? Porque a gente sabe quem é o Cacai, né? A gente sabe quem é o Cacai. Então, de novo, a gente volta a lembrar aquilo que nos unia, né? Era quando a gente falava dos petistas. Então, eu acho que ele fez o certo, né? Aí tem gente que já começou com a teoria conspiratória. Não, é quando começou a falar do contrato de 1 milhão, não sei o quê, ele vai, sai, suspeita. Não foi isso. Ele perdeu ali o controle, né? E houve uma pressão muito grande de cancelamento e ele achou melhor sair para poupar os amigos. Né? Eu acho que foi isso. Posso ser ingênuo, mas eu vejo assim. Agora, o Constantino, só voltando aqui na questão da manifestação, você acha que essa manifestação deu um freio nessa CPI, na galera? Porque político gosta de colar em quem tá bem, né? Gosta de colar em quem tá bem na foto. Você acha que toda essa manifestação do dia 1º deu... Muito bem. Estamos de volta aqui para a rede. Marinho está fazendo uma pergunta aqui para o Constantino. Desculpa. O Alba está fazendo uma pergunta aqui para o Rodrigo Constantino. Está aqui. Estamos voltando na rede para todo o Brasil. Manda lá, o Alba. Então, Constantino, você acha que essa manifestação do dia 1º de maio deu um break numa galera que poderia ser mais agressiva nessa CPI?
Acho que sim, não tanto na CPI, que vai ser palanque, né, de lulistas, mas na questão do impeachment, né, e no faro político do Centrão. Né? Eu acho assim, mostrou força, o presidente mostrou força, é inegável. Né? Foi um gosto azedo na boca da esquerda toda, dos jornalistas espalhados pela mídia, militantes disfarçados de jornalistas, foi um gosto azedo. Né? Se juntar toda essa suposta terceira via, não dá 10% da quantidade, a menos que seja para correr atrás deles. Né? Então, assim, eu acho que o presidente mostrou resiliência, mostrou que essas pesquisas todas são meio suspeitas, né? E a turma que tem juízo e que faz cálculo político de para onde o vento está soprando, vai pensar duas vezes antes de ficar demonizando e embarcando nessas narrativas aí demagógicas, sensacionalistas, né? Veja que agora, após o impeachment do Wilson, confirmado o Witzel, né? Confirmado no Rio, né? Um que surfou na onda bolsonarista e traiu, né? Assim como o governador de São Paulo e tantos outros deputados, né? Como Joyce e Frota. A lista é grande, né? O governador em exercício, agora governador oficializado, já está procurando se aproximar do Bolsonaro. Sim. Então, quando você olha essa turma que não tem coloração política, partidária, ideológica, né? Pragmático, precisa governar um Estado, né? Precisa pensar no ano que vem em eleição. Essa turma se aproximando, eu acho que eles estão mostrando que para onde o vento, para onde a biruta do posto está apontando. Então, mas aí o Cirão, você viu, né? Já começou. Cirão colou no Acarajé. Tá com belo Santana. Ele não está batendo no Bolsonaro. Pare. Porque essa turma aí já está batendo... No Lula, já está batendo para ele. Ele está batendo no Lula. Mas ele tem que bater no Lula. Ele tem que bater no Lula por uma questão de eleitorado dele, o nicho. Isso. Ele está batendo no Lula, está poupando o Bolsonaro, que o Bolsonaro, esses caras já estão batendo de tabela para ele. Falou, tá vindo para mim. E eu acho que ele vai bater no Bolsonaro na economia. Quando chegar a economia, ele vai ter a solução ali da economia. Aí ele pega essa... Até o que os caras queriam ali, aquele que está a terceira via lá. Ele tem uma interseção, né, com uma ala minoritária do bolsonarismo, que é a ala mais nacionalista acima de qualquer coisa. Né? Não é liberal, não é nem conservadora. É nacionalista acima de tudo. E o Ciro tem essa pegada, né? Ele tem essa coerência dentro de todas as incoerências dele, né? Metamorfose ambulante. Ele tem essa pegada nacionalista. Né? Então, isso pode se comunicar com alguma parcela do eleitorado. Mas ele vai ter que bater no Lula por causa de nicho, para tentar ir para o segundo turno, né? E vai ter que se reposicionar como o Ciro retroescavadeira Paz e Amor, né? do João Santana, porque senão ele não consegue flertar com a elite, com essa classe média, que ele assusta, né? E assusta com toda a razão, porque trata-se de um baita de um desequilibrado. E a chapa tênis? Acabou, Marinho? A chapa tênis acabou. Até o Renan Santos, né, escreveu uma coluna na Gazeta do Povo esses dias, meio que jogando a toalha. Né, falando assim, o centro vai ter vários nomes, vai chegar fragmentado, o PSD do Kassab vai ter candidato, todo mundo vai ter candidato e vai afunilar. E agora? Até ele já meio que jogou a toalha. E eles vão sentar no colo do Barba ou do genocida? Puta, aí que eu quero ver, hein? Puta, aí vai. Eles vão subir no meu jeguinho. Vai subir no meu jegue. Emílio, alguns vão se fazer de tucano em cima do muro, né? Mas como todo tucano, quando desce do muro, desce do lado esquerdo, direto no colo do capeta, né? A imensa maioria vai se abraçar com a chapeleta vermelha. Que beleza, hein? Chapeleta vermelha. Bom, consta, eu acho que tem uma semelhança também entre os bolsonaristas de modo geral e o Lula, porque realmente o Lula deseja o Bolsonaro no segundo turno porque ele está 20 pontos na frente. E aí, se o Lula deseja o Bolsonaro no segundo turno, o Rodrigo Constantino deseja o Bolsonaro no segundo turno, aí eu vou também dizer que você é petista, se eu fizer uma analogia tão esdrúxula quanto essa. Mas o caso é o seguinte, o Bolsonaro, de acordo com o último levantamento do Poder 360... quem apoiar no segundo turno, é só isso. Quem que apoiaria no segundo turno? Depois você fala que eu te interrompo. A questão é que o Bolsonaro,
de acordo com o último levantamento do Poder Data 360, não sei o nome exatamente, é o único que perde para o Lula 20 pontos, perde para o Luciano Huck e empata com todo o resto. Eu tô achando, cara, que... E se fosse hoje, tá? Porque, de novo, política é uma eternidade. Obviamente, o Bolsonaro ainda tem um montante expressivo do eleitorado. Ninguém menospreza isso. Agora, eu tô vendo uma conjuntura, se fosse hoje, parecida com a eleição presidencial da França, de 2017. Quando, por exemplo, tinha o Mélenchon na extrema-esquerda, Marine Le Pen na extrema-direita. Macron, que venceu na centro-esquerda, certo? E o Fillon na centro-direita. No primeiro turno, todos eles tiveram ali mais ou menos 20%. Foram por muito pouco, foram Macron e Le Pen para o segundo turno. Mas aí no segundo turno foi um massacre de norte a sul do país. Do centro-esquerda, Macron. No caso, a analogia seria o Lula. Seria o Ciro, e a Le Pen, no visão. caso. E a Le Pen. Então, qualquer nome, eu sei que a chance não ajuda. Sua análise poderia ter alguma lógica para o Brasil se houvesse um nome. Isso, a angústia do próprio Renan. Então, se tivesse um nome... Deixa eu falar para você. Mas faltam 500 dias, não. Eternidade. Me desculpe, vou falar agora aqui como um simples mortal. Claro. Paulinho Palpite. Por favor. Puta Zé Palpite. A pauta que nós vemos da chapa tênis é o seguinte, tem duas. Luciano Huck. Figurinha repetida não completa o álbum. Essa é a proposta. E a sua, 2 errados não faz um certo. É o que tem de proposta. Não tem o nome, não tem nada. Tem Mandetta, mas tem 500 dias. Mas você acha que o Luciano Huck é a mesma pegada que peraí, Marinho, só uma coisa também. O Huck é um cara de esquerda. Só uma coisa que é importante. Sami, em relação à esquerda, olha só. Assumir que o Lula tem mais chance de ir para um segundo turno com um centro-esquerda desse do que o Bolsonaro, para mim, esse é um grande equívoco de análise. Total. Assim, vamos ser sinceros, o Lula não bota ninguém na rua da forma que o Bolsonaro botou hoje. Assim, escuta as ruas e não tanto os jornalistas, né? E nem mesmo as pesquisas. É a métrica que a gente tem pública para todo mundo se basear. Errada faz tempo. Lula é o que tem. E Bolsonaro, o Lula ir para o segundo turno em vez do Bolsonaro? Duvido. Não, eu acho que na conjuntura atual, o Lula estaria garantido e o Bolsonaro está definhando na aprovação. É a foto do momento. É o tá definhando com essa manifestação. Pra caramba. Mas vocês ficam falando dessas manifestações. Mas o quê? O cara botou milhões na rua, Marinho. Que milhões? A gente está tanto tempo... Não foi? Não, foi 3 pessoas. Não, lógico que não, foi expressivo. Datafolha. Mas foi menor que a menor manifestação de 2016. A gente tem que colocar o fator pandemia. Isso é um fato, mas tudo bem. Não é fato, não. É lógico. Não é fato, Não, foi pesquisa só. É claro. É que a gente está tanto tempo desacostumado de ver gente na rua que aí impressiona mesmo. Pô, tava cheio. Mas a gente tá Vamos olhar. Deixa o Constantino falar. Diga lá. Essas pesquisas são realizadas com 2.000 pessoas, são realizadas em presídios, redação de jornal e Cracolândia. Por isso que dá o Lula com tanto. Pelo amor de Deus, vamos conversar com as pessoas. Eu não subestimo o poder do salafrário. Sim. Mas, olha só, não tem esse apoio, não tem, não. Muito bem. Olha, o papo foi muito bom, sempre muito bom. Sempre bom, mesmo com o ginasiano. Eu vou dizer uma coisa pra você. Diga. Tinha gente na rua, Marinho. Tinha, lógico que tinha. Você tava em Paraty. Lógico que tinha, 4 quarteirões. Que Paraty? Você tava no bar. Você tava no bar. 4 quarteirões na Paulista, 2 na Atlântica. Mas não vem não, Marinho. Não vem não. São muito vocais. Dois errados não faz um certo. Fato é. E eu respondo pelo meu CPF. Exatamente. Vem me botar nesse meio desse rolo. Presta atenção, Alba. Ele quer me botar no meio do rolo também, viu, Constantino? Já chega o Constantino se fudendo aí. E podem me colocar. Põe o Alba. São rótulos. Nem Twitter. São rótulos. Nem Twitter. Ô, Constantino. Valeu, Consta. Obrigado aí pelo papo. Esparra saudável. Deixa eu falar uma coisa pra você. Eu fiquei com muita inveja que você tava no Morning Show hoje. O Rod. Fiquei com ciúme. Grande Rod. Eu também. Sou um cara ciumento. Você tá com um canal de música, é isso? ATI. Como é que chama o seu canal de música? Chama-se, não vão me sacanear, hein? Eu uso luvinha porque eu estourei minha mão toda, eu tive que passar a usar luva. Tá. Chama-se Rod Constant Drums. Rod Constant Drums. E toca bem, filho da mãe. Tá no YouTube?
Tá no YouTube? Toco direitinho, mas tô meio enferrujado e duro. Boa. Tô meio duro. Mas Põe o toco Bolsonaro direitinho. na guitarra. Vamos encerrar o programa um dia com o Constantino tocando bateria no lugar do Rufão. Com a bola no trompete. Olha aqui, em primeira mão não, segunda, o Morning saiu na frente. Eu vou gravar com o Carlos Nadalim, secretário de alfabetização do MEC, aquele que gravou Tudo Le Monde do Megadeth. Nós vamos juntar com a Natália Oliveira também, a Ruiva, que faz as paródias contra o Agripino. E o Meira, que é dono de bar lá em Brasília, o Eduardo Meira, e é um baita vocal, e vamos gravar o Wind of Change do Scorpions. Boa. Essa banda Fazer é um uma tatu fracasso. ao vivo A depois. banda é um fracasso. Constantino, Absurdo. o que foi? Esta banda é um Agripino tá fracasso, fadada é um fracasso, esta banda. Foi que o os Dória pra ouvidos, os cantar Phil tímpanos Collins. do brasileiro Ele vai sejam dançar. preservados, ok? Terraplanista, tá certo? Muito bem. Constantino, obrigado pelo papo, obrigado por ter Agripino conversado tá aqui terrível. com a gente. Valeu mesmo. Olha, Ó. Constantino. Ó, de bermudinha. Não, Ninguém segura. Tem que ver ele tocando camisa social. Pô, bela bateria, hein? Constantino, obrigado, hein, pelo papo. Esse é bom. Valeu aí. Valeu, turma. Sempre um prazer. Abraço. Um abraço. Sensacional.